O jurista Ives Gandra Martins, em vídeos divulgados pelas redes sociais, fez duras críticas a Lula, expondo o radicalismo, o apoio a ditaduras, a perseguição a opositores e o uso de mentiras ou fake news, como no caso da acusação mentirosa contra Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, relativa aos móveis do Palácio da Alvorada. Ives Gandra Martins disse: as notícias de ontem eram de que todas as críticas que o presidente Lula e sua esposa tinham feito ao governo Bolsonaro, de que tinham ficado com bens que pertenciam ao governo, pertenciam ao palácio, justificando inclusive o gasto e atacando o governo Bolsonaro, foi esclarecido com todos os bens encontrados. Vale dizer, isso seria uma fake news, porque no momento em que o presidente acusa sem ter verificado se realmente tinha ou não sumido, é evidente que é uma acusação que pode ter sido feita de forma leviana, mas representa evidentemente fake news. O jurista ironizou: tenho certeza de que isso não vai ser encaminhado ao inquérito de fake news que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, como tenho dito, respeito muito como jurista, mas tenho divergido como ministro. Ives Gandra Martins apontou a necessidade de discutir ideias políticas no nível próprio do debate em uma democracia, sem atacar pessoas, sem desconsiderar aqueles que pensam diferente. Ele disse: agora, quando se está na posição de presidente da República, o que se tem que fazer é buscar a pacificação nacional. Um presidente eleito com apenas 40% dos eleitores, 90 milhões não votaram no presidente Lula. Ele é presidente de 150 milhões de eleitores e não só dos 60 milhões que votaram nele. O jurista alertou: não é para ficar com essas críticas pequenas, com essas picuinhas próprias de um estádio de futebol entre torcidas e adversários, e não o debate democrático que se deve fazer entre líderes, de situação e de oposição. A verdade é a seguinte: ele acusou o presidente Bolsonaro e encontrou tudo aquilo que ele tinha acusado. E isto, segundo o que li ontem, representa, de rigor, fake news. Ives Gandra Martins apontou que o presidente poderia utilizar o episódio para mudar de rumos e começar a pensar no Brasil, debatendo com a oposição com serenidade e estabelecendo diálogo. Ele disse: nós precisamos dar estabilidade ao país, precisamos dar pacificação ao país, precisamos deixar de alimentar o discurso de ódio, terminar com as radicalizações. Ele sugeriu: o presidente, que de rigor comprovou ter feito fake news, peça perdão, peça desculpas e comece um novo ciclo de verdadeira democracia e pacificação nacional para o bem do país. Em outro vídeo, o jurista comentou a amizade declarada de Lula por ditadores e ditaduras e o estrago que essas atitudes fazem na imagem do Brasil. Ives Gandra Martins disse: o presidente Lula continua demonstrando seu amor aos ditadores. É interessante como alguém que foi eleito democraticamente no Brasil e que, portanto, no Brasil, declara defender a democracia, seja só amigo de ditadores. O jurista deu exemplos dos ditadores da Venezuela e de Cuba, do Hamas, da China, do Irã, da Nicarágua e da Rússia, lembrando ainda que Lula ataca democracias, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ives Gandra Martins apontou: me parece que o amor demonstrado pelo presidente Lula a notórios ditadores, a notórias ditaduras, é preocupante. Isso porque, no plano internacional, vai desfigurando a imagem do Brasil. Se o país é uma democracia, tem que prestigiar, privilegiar as democracias. E a cada apoio que ele dá, com cumprimentos como esse à eleição do Putin, mais desfigura a imagem do Brasil. Dá a impressão de que o Brasil é favorável a todas as ditaduras de fora. O jurista lembrou que a imagem do Brasil como ditadura já começa a se consolidar no exterior, exemplificando: os Estados Unidos, recentemente, ao não dar a extradição de Alan dos Santos, disse que aqui
as pessoas são presas por crime de opinião. Gandra afirmou: creio que quem é democrata tem que ser democrata internamente e prestigiar as democracias externas, porque teorizar a democracia, prestigiando todas as ditaduras de fora, desfigura a imagem do Brasil e põe em dúvida o seu amor pela democracia. Como nós precisamos fortalecer a democracia no Brasil, valeria a pena uma reflexão por parte do presidente. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas segue sendo subtraída dia após dia. Há mais de 32 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. As notícias de ontem eram de que todas as críticas que o presidente Lula e sua esposa tinham feito ao governo Bolsonaro, de que tinham ficado com bens que pertenciam ao governo, pertenciam ao palácio, justificando inclusive o gasto, segundo os jornais, de 26 milhões para readaptarem o Palácio Planalto, comprarem novos lençóis, novos tapetes, novas camas, e atacando o governo Bolsonaro, de que eles tinham ficado com bens do Palácio. Parece que foi esclarecido, levantado, foram todos os bens encontrados. Não ficou com absolutamente nada. O que vale dizer, isso seria um fake news, porque no momento em que o presidente acusa, sem ter verificado se realmente tinha ou não tinha subido, é evidente que é uma acusação que, enfim, pode ter sido feita de uma forma liviana, mas representa, evidentemente, fake news. Tenho certeza que isso não vai ser encaminhado ao inquérito sobre fake news, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu tenho dito permanentemente, respeito muito como jurista, mas tenho divergido como ministro. Mas o dado que me impressiona é o seguinte: não é tanto o problema dessas críticas que se fazem, muitas vezes livianas, muitas vezes sem perceber o que vale a notícia do dia e não a verdade dos fatos.
é de que nós só conseguiremos que o país venha a crescer se eliminarmos a radicalização. Discutir ideias políticas é normal. Eu tenho discutido com autoridades a reforma tributária. Eu penso que ela vai trazer muito mais problemas que solução. Mas discuto num nível que é o nível próprio do debate numa democracia, sem atacar pessoas, sem desconsiderar aqueles que pensam de forma diferente. Agora, quando se está na posição de presidente da República, o que se tem que fazer é tentar pacificação nacional. Um presidente eleito com 40% apenas dos eleitores brasileiros. 90 milhões dos eleitores brasileiros não votaram no presidente Lula. Ele é presidente dos 150 milhões de eleitores, e não só dos 60 mil que votaram nele. Então é importante que ele procure, num mundo que vai ser um mundo de competitividade cada vez maior, que precisa cada vez mais de união daqueles que estão morando dentro do país, não é para ficar com as críticas pequenas, com essas picuinhas próprias de um estádio de futebol entre torcidas de adversários, e não o debate democrático deve se fazer entre líderes de situação e de oposição. A verdade é o seguinte: ele acusou o presidente Bolsonaro e encontrou tudo aquilo que ele tinha acusado. E isto, segundo o que eu li ontem, representa de rigor fake news. E esses fake news teriam que ser aprovados. Se o presidente aproveitasse este fato, em que evidentemente foi levado a um erro monumental, ele disse: agora eu vou começar a pensar no Brasil para a pacificação, debater com a oposição, pensando no Brasil, com serenidade e no diálogo próprio da democracia. Eu estou convencido que nós podemos começar a melhorar. Caso contrário, ontem jantava com a Ana Paula Henkel, que veio para o Brasil. Ela me contava um dado de um empresário amigo dela, que pretendia trazer uma importância razoável para investir no Brasil e que hoje sente insegurança jurídica no país. Por essa razão, enquanto sentir essa insegurança não vem, nós precisamos dar estabilidade ao país, precisamos dar pacificação ao país, precisamos deixar de alimentar um discurso de ódio, precisamos terminar com as radicalizações para podermos tentar fazer aquilo que todos nós desejamos. E eu, desde moleque, desde os distantes idos da década de 40, quando era ainda estudante do ensino médio, fazer do país uma grande nação. Aquilo que Stefan Zweig pensou, o Brasil do futuro, que não seja mais o país do futuro, mas o país do presente. É o que eu desejo para o Brasil, esperando que as autoridades e o presidente, que a partir de rigor comprovou ter atuado em fake news, peça perdão, peça desculpas e comece um novo ciclo de verdadeira democracia, de pacificação nacional, para o bem do país, de todas as gerações futuras. O presidente Lula continua demonstrando seu amor aos ditadores. É interessante como alguém que foi eleito democraticamente no Brasil e que, portanto, no Brasil declara defender a democracia, seja só amigo de ditadores. É de se lembrar, por exemplo, que o ditador da Venezuela foi recebido com tapete vermelho aqui. Mandou para a ditadura mais antiga da América, que é de Cuba, 125 toneladas de alimento. Foi
na sua posse, prestigiado com a presença de Hamas, que liquidou 1.300 cidadãos inocentes, invadindo sem motivo nenhum e mantém 200 reféns daquela invasão e retirada, provocando esta reação que também está sendo examinada no mundo inteiro de Israel, que pretende ver se consegue liberar 200 cidadãos que Hamas resolve não liberar. Mas ele admira Hamas. É amigo, evidentemente, de Xi Jinping, o ditador da China. Suas relações com o Irã são relações boas. Ortega sempre teve, com o ditador da Nicarágua, o apoio do presidente Lula. E ataca democracias, como, por exemplo, os Estados Unidos. Entretanto, para mostrar que continua com seu amor a ditadores, nós vemos os cumprimentos dele, o presidente Putin. Numa eleição que todos sabem que os candidatos ou foram assassinados, como esse jornalista lançado para uma prisão, eu previa que ele morreria na prisão, e aconteceu mais rapidamente do que eu previa, e que muitos dos seus adversários foram assassinados e os outros estão presos. É evidente que é um ditador, Putin. Um ditador condenado no mundo inteiro. Um ditador que não pode sair da Rússia, porque qualquer país em que for pode, aqueles que estão vinculados ao Tribunal Penal Internacional, pode ser preso e enviado para julgamento no Tribunal Penal Internacional como criminoso. O Estado de São Paulo e a Folha chamam-no de criminoso, e a Folha diz que a derrota da Ucrânia será uma derrota do Ocidente, que invadiu para aumentar o seu território, procurando tirar território da Ucrânia numa guerra em que já morreram não só muitos russos, mais de 100 mil russos, mas em torno de 30 a 40 mil cidadãos da Ucrânia. Então, ele foi um presidente que veio cumprimentar a eleição de Putin, cumprimentar a eleição de um ditador, como declara que o ditador da Venezuela, que também já prendeu os seus concorrentes com possibilidades de ganhar, ele diz que a oposição deveria realmente não chorar, uma parte está presa, outra parte está proibida de dizer o que pensa. E Putin é um cidadão que aqueles que eram da oposição ou foram presos ou foram mortos. Então, me parece que o amor caracterizado do presidente Lula a notórios ditadores e a notórias ditaduras é preocupante. Isso porque, no plano internacional, vai desfigurando a imagem do Brasil. Se o país é uma democracia, tem que prestigiar, privilegiar as democracias. E, na medida, a cada apoio que lhe dá um cumprimento como esse, a eleição de Putin, mas desfigura a imagem do Brasil, dando a impressão de que o Brasil é favorável a todas as ditaduras de fora e que o Brasil diz que tem uma ditadura, e que os Estados Unidos, recentemente, ao não dar a extradição de Alan Santos, diz que aqui as pessoas são presas por crimes de opinião. Parece que há necessidade de permitir que o Itamaraty volte àquilo que era, desde a grande figura de Rio Branco, um ministério que dava a impressão de o Brasil ser realmente um país favorável à paz, que teve inclusive Oswaldo Aranha, a grande figura na organização da ONU, dando ao Brasil o direito de sempre ser aquele que abre todos os anos a Assembleia da ONU, Geral da ONU. Creio que quem é democrata tem que ser democrata internamente e prestigiar as democracias externas, porque teorizar a democracia
prestigiando todas as ditaduras de fora. Isso desfigura a imagem do Brasil e põe em dúvida realmente o seu amor pela democracia. Como nós precisamos fortalecer a democracia no Brasil, valeria a pena uma reflexão por parte do presidente.